Faz tempo que você está lesionado e não sabe mais o que fazer para poder sair logo dessa crise? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar com dicas simples de como que você pode acelerar em até 2 vezes a sua recuperação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Santos, eu sou fisioterapeuta, especialista em dor e fisioterapia esportiva e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre uma reabilitação. Ontem eu coloquei lá no meu Stories uma pesquisa no Instagram e esse foi o assunto mais votado dos meus seguidores. Se caso você quiser participar da próxima e acompanhar todo o meu conteúdo por lá, é só seguir o @pedrosantosfisio, beleza? Eu de verdade espero que esses conteúdos estejam te ajudando muito, porque eu tenho me dedicado bastante para entregar algo de qualidade para vocês. E eu quero te pedir uma ajuda para poder fazer esse canal aqui do YouTube crescer. Basta você se inscrever ativando o sininho para ficar por dentro dos novos conteúdos que eu posto todos os domingos para você. E também não esquece de clicar em curtir para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajudar mais pessoas a se recuperarem mais rápido das suas lesões. E por falar em lesão, talvez você esteja se perguntando, tá Pedro, mas qual tipo de lesão que você está falando especificamente? Bom, apesar de na área da saúde a gente usar o termo lesão como uma forma genérica para definir qualquer tipo de alteração anormal no tecido, eu vou falar das lesões que acontecem nos músculos, ossos, articulações, até porque eu sou fisioterapeuta e todas elas seguem processos bem parecidos que se diferenciam basicamente na fisiopatologia da lesão, tá? E como a gente tem um compromisso aqui de falar como se estivesse lá no meu consultório, não vai ficar nenhum termo cabeludo para você ficar com dúvida não, viu? Quando eu falo de fisiopatologia, eu estou resumindo o significado, que é como que cada lesão se desenvolve química e temporalmente no nosso corpo. E eu vou te dar um exemplo. Um músculo que sofreu um estiramento grau 1, que é uma pequena ruptura das suas fibras, é totalmente de um músculo que recebeu uma lesão grau 3, que é uma ruptura completa. Então, mesmo que seja a lesão de estiramento, elas vão se comportar de maneiras diferentes, de acordo com o local e a gravidade da lesão. Isso se estende a todas aquelas estruturas que eu já falei lá no começo, que eu vou comentar aqui, né? Articulações, músculos, ossos, vísceras e também os boletos para pagar. Para facilitar um pouco, eu já separei esse vídeo em 4 partes e em cada uma delas eu vou falar sobre o que representa aquela fase e qual a melhor dica e conduta dentro dela. Na primeira parte, eu vou falar de coisas que você deveria saber sobre lesão e logo em seguida eu vou te trazer dicas já de o que você pode fazer para poder acelerar a recuperação em cada fase. Então bora lá, que esse vídeo tá cheio de conteúdo bem legal e especial para vocês, tá? A primeira coisa que você deveria saber sobre lesão é que apesar de você ter uma lesão igual a minha, por exemplo, supondo que nós sofrêssemos uma lesão no mesmo dia, na mesma região anatômica, ainda assim o seu tempo de recuperação seria diferente do meu tempo de recuperação. Aqui já é a primeira dica. Apesar dessa frase ser um pouco clichê para a gente usar ela, pare de se comparar. Isso vai fritar a tua mente e vai minar a tua recuperação. Olha só, os nossos sistemas eles respondem de maneiras diferentes. Isso tem relação com os estímulos que nós damos para o nosso corpo ao longo de toda a nossa vida e ainda tem a carga genética. Isso quer dizer que mesmo que seus ancestrais diretos lá tenham deixado uma herança de uma coluna toda cheia de remendo e você percebeu isso só com 20 anos, é possível ainda que você tenha uma vida sem dor caso você durma bem, se hidrate bastante, faça exercícios e tenha uma alimentação mais saudável, por exemplo, tá? Apesar de você estar mais propenso à dor, eu entendo isso também, tá? Agora, se ninguém da tua família tem nenhum problema e você leva uma vida mais saudável e mesmo assim aparece um monte de bicheira aí possível, eu te garanto que se você parar de ser disciplinado, o seu corpo vai piorar. E se você tem recorrentemente alguma dor ou lesão e mesmo assim não faz nada, eu acho que está mais do que na hora de você começar a fazer algo por você. Afinal de contas, quando a gente dá um passo, mesmo que seja só um, a gente já não está mais no mesmo lugar, não é não? Então, dito isso, bora para a segunda coisa que você deveria saber sobre lesão e provavelmente não sabe, que é gelo não é a meca da reabilitação. Então antes de sair tacando o gelo de maneira aleatória, só porque você acredita que gelo desinflama, desincha e atrai a pessoa amada em 3 dias, você tem que saber uma coisa difícil de aceitar. Gelo atrasa a recuperação. Sabe por quê?
porque se você não tiver estratégia e método, o uso dele é até contraindicado pela literatura, devido ao efeito mecânico e térmico que ele gera no nosso sistema, tá? Então, antes de você dar um chilique aí e tacar a sua bolsinha de gelo na parede, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quando que você vai usar o gelo para você poder usar todos os recursos benéficos dele. Só tem que ficar comigo até o final. E para aproveitar que a gente está ainda no momento de descobertas dolorosas, né? Eu quero te falar sobre a terceira coisa que você deveria saber e provavelmente não sabia, que é, ao invés de ajudar, o anti-inflamatório pode estar te prejudicando, mesmo que você queira se recuperar rápido. Tem um artigo que não é tão fresquinho assim, lá de 2018 do FMG, com algumas colaborações internacionais, né, publicadas na revista Cells, que mostra esse papel, digamos, paradoxal entre processo inflamatório e anti-inflamatório, tá? Mas assim como o gelo, não joga o seu anti-inflamatório fora antes de você saber se ele é indicado para o seu caso. E agora, a quarta coisa que você não sabe e deveria saber é que toda lesão tem de 3 a 4 fases obrigatórias. E esse número depende da literatura que está sendo referência. Eu vou me ater ao que eu explico lá no consultório. A gente tem 4 fases. E agora essa é a parte mais importante desse vídeo, porque é justamente aqui que você vai saber a conduta correta para acelerar em até 2 vezes a recuperação de uma lesão. Então bora para a parte final desse vídeo, em que eu vou te comentar sobre as fases de recuperação de uma lesão, ou como a gente fala na área de saúde, as fases de cicatrização do tecido. Se você ainda não deixou seu like, se inscreveu no meu canal, essa é ainda a sua oportunidade. Vamos lá? A fase que eu chamo de fase 1, a fase do cagaço. Sim, fase do cagaço, tá bom? Essa aqui, ela acontece nas primeiras horas de lesão, até o 3º dia de lesão. Ela é definida na literatura como fase homeostática. Nessa fase, a dor vai ser mais intensa, limitante, e por dentro o corpo ele ativa uma espécie de sistema de reparo de emergência. E aí o nosso organismo vai codificando a lesão, tentando estancar se houver sangramento, né? E fazendo um mapeamento das células para fazer a reparação de tecido de acordo com o tecido que foi lesionado. Aí na tua mente está rolando o quê? O cagaço, que a gente vai chamar aqui de medo. A primeira coisa que você vai pensar é entrar em repouso e começar a atacar tudo quanto é simpatia para melhorar rápido, tá? Isso quando não se automedica, tá? Qual que é a minha sugestão nessa hora? É de te convidar a fazer 3 perguntas para você mesmo. A primeira é, o que de fato aconteceu comigo? Como que eu cheguei nessa minha lesão e principalmente qual que é a minha lesão? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar em controlar a dor através do movimento, ou seja, você tem que saber exatamente contra o que você está lutando e continuar se movimentando, tendo a dor como parâmetro de controle de carga e amplitude de movimento. É claro que para situações mais graves, como fraturas expostas e traumas mais extensos, nem vai ser você que vai definir isso, né? Você vai estar no atendimento de urgência, por exemplo, então você não vai conseguir estipular o que você vai fazer. Mas caso você tiver um travamento lombar, um torcicolo, uma lesão muscular, ligamentar, entorse, ou até mesmo uma fratura simples, o importante é ter um diagnóstico correto e continuar em movimento. Ah, Pedro, mas como me movimentar se dói? Fala sério, só entre nós aqui. Você já parou para pensar que quando você se lesiona uma região lá do seu corpo, todas as outras ainda estão saudáveis? Vou te dar um exemplo. Ó. Você torceu o pé esquerdo, aí o direito vai estar bom. Por que você não vai treinar ele? Isso vale para qualquer outra lesão também, inclusive para a região lesionada. Só que aí entra o papel do fisioterapeuta, que vai conseguir definir quais tipos de movimentos são mais indicados de fazer naquele momento. Tá? Então, resumindo, o segredo da primeira fase, né, é ter clareza e continuar em movimento. Clareza do que aconteceu com você e o movimento considerando a dor como parâmetro. É importante também você se lembrar que a primeira etapa vai acontecer de 12 horas a 3 dias e nela você pode incluir o gelo se houver edema, presença de vermelhidão e calor no local. O ideal é aplicar até por 4 vezes ao dia com intervalo de aplicação de 3 horas. E você deve usar o gelo sempre após uma sessão de exercícios para evitar um processo inflamatório ainda maior. Bom, a segunda fase. A segunda fase é a fase da dor chata. Na literatura, ela é definida como fase inflamatória. Tem umas células chamadas neutrófilos e macrófagos. Eles estão limpando a área da lesão e ajudando a produzir substâncias que auxiliam na reparação do tecido e no combate da infecção. Às vezes, essa fase é tida muitas vezes como mal a ser combatido a qualquer custo, mas ela é necessária para o organismo, para que ocorra o reparo
completo daquele local. Sabe quando alguém chega na tua casa sem avisar e você está fazendo aquela faxina e aí você fala para ela assim, ó, não repara na bagunça não? Pois é assim que acontece no processo inflamatório. Ele é um pouco desorganizado olhando de fora, porque tem dor, inchaço, um monte de coisa, mas ele tem um objetivo muito bem definido. É claro que muitas vezes o corpo é exagerado nesse processo, e aí pode ser interessante controlar usando alguns recursos anti-inflamatórios, como laser, ultrassom, gelo e até um medicamento mesmo. Mas tudo isso com muita estratégia e objetivo definido, tá? O que eu estou querendo te provar até aqui é que, às vezes, pela dor, você está considerando fazer muitas coisas e às vezes é só ajustar de fato a carga e esperar o tempo completo da lesão que vai dar bom, entendeu? Outro objetivo dessa fase inflamatória é preparar o terreno para o crescimento de um novo tecido, tá? Tanto os neutrófilos quanto os macrófagos que eu falei lá atrás, além de estarem atacando os inimigos da lesão, eles são responsáveis também pela retirada dos vestígios dessa guerra, né? E aí novas células vão ocupar aquele local. Resumindo então, essa fase ela dura de 1 a 7 dias, dependendo da extensão da lesão, e comumente a gente vê lá a presença de inchaço no local, vermelhidão, aquecimento da pele e até dor, tá? O gelo a gente vai utilizar só depois dos exercícios, mas a gente deve abusar mesmo dos recursos eletrotermofototerápicos. O que é isso? Ultrassom, laser, TENS, enfim, várias coisas ali relacionadas à eletrotermofototerapia dentro da fisioterapia, né? Os recursos de aparelhos da fisio. E aí, é claro, já começar a introduzir exercícios funcionais que gerem um certo desafio. Indo para a fase 3, que é a fase do quase bom, ou fase de proliferação, como diz os estudos, tá? Basicamente aqui a sua dor já assumiu os movimentos mais comuns e às vezes você percebe ela caso se der uma pequena forçada ou talvez no final de algum movimento. E é justamente aqui que acontecem os maiores erros da reabilitação. Justamente porque você ainda não está com dor e porque o organismo ainda está trabalhando no sentido de preencher e reconstruir o local machucado com um tecido novo e especializado. Aí aqui é a hora da miogênese, osteogênese, neurogênese, angiogênese, ou seja, os tecidos musculares, ósseos, vasculares, eles estão crescendo novamente naquela região. E à medida que o tecido novo vai sendo construído, a lesão ela vai se retirando e os novos tecidos vão se consolidando naquela região. Aqui, por exemplo, o anti-inflamatório e o gelo são contraindicações e você deve começar gradativamente a incluir exercícios mais desafiadores, tá? A dor continua como seu parâmetro de avanço na terapia. Resumindo então a fase 3, a fase proliferativa leva em torno de 4 a 90 dias, dependendo do tamanho da lesão, né? E o gelo, o anti-inflamatório são contraindicados e os exercícios devem ser mais desafiadores nessa hora. O TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea, o famoso choquinho da fisioterapia, é um excelente aliado nessa fase como recrutador de fibras adormecidas ali. Inclusive, ele é utilizado e deve ser utilizado durante os exercícios. E a gente chega na última fase, consequentemente, nas últimas dicas desse vídeo. Já vai me contando aqui nos comentários o que você achou dessas dicas até aqui. E para encerrar, a gente vai para falar da fase 4, que é a fase agora vai. Nessa fase, a fase de maturação, ou como eu chamo de agora vai, o seu corpo ele vai fazer o acabamento do novo tecido. Os fibrolatos, fibrinas, elastinas, o colágeno, mioglobulinas, as células de reparação do corpo, através de um sistema lá complexo de ajuste, ele pegou junto com seus hormônios e estão começando a reparar, fazer a parte final, os moldes finais da sua lesão. Isso, claro, se você dormiu bem, se alimentou bem, se hidratou bem e principalmente intensificou os treinos ali, fez a sequência certinha, você vai estar na fase final da sua reabilitação. E aqui na quarta fase é importante que você se desafie mesmo, tá? Então você vai treinar o seu cérebro e os seus músculos a voltar com tudo e mais preparado para não ter uma nova lesão. Resumindo aqui, nessa fase que leva entre 11 dias até anos de reparação, como no caso de algumas lesões neurais, né, reversíveis, é importante você ficar atento aos sinais. Provavelmente você vai estar sem dor, já para nenhum exercício, e pode fazer com que você tenha uma relesão, até porque não vai estar totalmente maduro e reparado aquele tecido, tá? Por isso que é importante, apesar dos treinos serem fortes, nessa fase você saber
ou ter alguém para dosar a intensidade e periodicidade dos seus treinos, tá? E aí, para você ter certeza de que está tudo bem para você retornar, é importante fazer os exames clínicos e de força, chama dinamometria. Exames de imagem complementares e principalmente ter claro qual o seu nível de confiança no processo que enfrentou até a fase de reabilitação. Ufa! Chegamos ao fim aí desse vídeo. Acho que eu consegui resumir, né, como que você pode acelerar a sua recuperação. Eu espero ter te ajudado. Eu estou feliz demais por você estar comigo até o final aqui. Lembrando que se você ainda não deixou o seu like, também não se inscreveu no meu canal, ativando o sininho para receber sempre as notificações de quando sair um vídeo novo no meu canal, essa é a sua oportunidade de me ajudar a crescer por aqui e me incentivar a continuar postando, tá bom? Eu deixei algumas sugestões de vídeos aqui nos cards e os links estão na descrição do vídeo. Eu espero te ver no próximo domingo com um novo tema. Até lá! Fui!